Olá, paz, que Deus abençoe a tua vida, te ilumine e te dê força para você viver pela palavra dEle, pela autoridade dEle, em nome de Jesus. E eu quero trazer hoje uma palavra para você, para te fortalecer, para te fazer crescer, para te fazer avançar no reino dos céus. E o texto que eu quero ler para você está aqui em Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 26, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quer perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Esse texto é muito profundo, né? Aonde Jesus está dizendo que se alguém quiser vir após ele, se alguém quiser andar com ele, segui-lo, é necessário perder a sua própria vida. E isso é algo que para nós precisa ser muito bem esclarecido, precisamos ter o entendimento do que é isso. Ele está chamando aqui a termos 3 atitudes, e ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 coisas distintas. Mas eu quero, antes de eu falar dessas 3 coisas, eu quero falar para você a importância de nós entendermos isso. Porque na caminhada com o Evangelho, nós vemos muita coisa distorcida. E o ser humano, ele tem a tendência de colocar as coisas dele sempre em primeiro plano. E o Evangelho parece, hoje, estar sendo liberado de uma forma que as pessoas fazem uma conciliação entre aquilo que ela quer e aquilo que Deus quer. Elas querem achar o meio termo. E essa é uma grave falha quando se trata do fruto disso, do resultado disso. Por quê? Porque não existe meio termo. Eu não tenho como viver com Deus em meio termo. Eu preciso entender o poder da aliança que eu tenho com Deus e eu preciso entender como viver essa aliança com Deus. Então, quando você aprende a renunciar, você aprende a doar, a entregar para Deus a sua vida, você vai segui-lo, você vai obedecê-lo. Mas o problema é quando eu insisto ainda em querer conciliar as minhas coisas com as coisas de Deus. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão disso. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão de tal coisa. Não tem como ter 2 coisas ao mesmo tempo. A Bíblia fala que não tem como nós termos 2 senhores. Eu tenho que servir a um só. Eu tenho que me entregar a um só. E esse um só Deus que eu tenho, ele prevalece sobre todas as coisas, sobre tudo que eu quero, sobre tudo que eu sou. Então, quando eu aprendo o poder da entrega, quando você entende quão poderoso é a entrega, a tua entrega na mão de Deus. Tanto é que o próprio Senhor Jesus ele fala: quem quiser achar sua vida, perdê-la. Então, quem quiser ter a coroa da vida, receber a vida eterna, aprende a perder essa vida. Aprende a abrir mão dessa vida que você tem, para que você tenha uma vida nova com Deus. Isso é um crescimento, isso é algo constante, que você vai aprendendo dia após dia. Ninguém vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Mas se você caminhar nessa direção de aprender a dar para Deus, de entregar para Deus, você vai ver como isso vai tendo resultados maravilhosos na sua vida. Porque Deus vai te pedir uma vida velha para te dar uma vida nova. Quando Deus pede para você tirar algo da sua vida, Ele quer acrescentar algo melhor na sua vida. Ele quer acrescentar algo efetivo, digno na sua vida. Então, você, quando entende isso, aprende isso, a sua vida flui. A sua vida cresce com Deus. E a sua vida com Deus não é uma vida limitada, mas é uma vida de crescimento. E o que é que como que nós podemos fazer isso? Então vamos falar das 3 coisas que eu tinha comentado no início. Ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. 2, tome a sua cruz. 3, e siga-me. E o que é negar a si mesmo? A fonte das nossas decisões é o ego.
Então, quando você aprende a não obedecer o que você quer, você não se submete ao que você quer, mas você se submete ao que Deus quer. Então, significa que você aprender a ceder, você aprende a abrir mão, você aprende a mortificar a vontade própria, você se submete. Esse é um dos caminhos, é uma das práticas que você precisa aprender. Quando você nega a si mesmo, quando você abre mão de si, você abre mão do que você quer, você abre mão do que você gosta, por Deus, você está negando a si mesmo. E quando você faz isso, você está abrindo mão de alimentar a sua carne, o seu ego, para alimentar a sua vida espiritual. Deus vai prevalecer sobre você e vai te dar graça. A segunda coisa que você precisa é tomar a sua cruz. E o que é tomar a cruz? O primeiro, eu falei, né? Negar a si mesmo é você submeter-se, é você aceitar, é abrir mão, é mortificar, é abrir mão da sua vontade própria. O tomar a sua cruz é o sacrifício. É você ter sacrifícios pelo Senhor. É realmente assim, botar um fim, matar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, você mata a sua vontade, você mata o seu prazer, você mata, você não deixa isso prevalecer. É realmente ter uma atitude de sacrifício, abrir mão de algo. É você sacrificar. Quando você faz um jejum, você sacrifica. Tua carne quer, mas você não dá. Você está sacrificando aquela carne. Você está sacrificando a tua vontade. E quando você aprende a sacrificar coisas na sua vida, você tem outras coisas de volta. Por exemplo, Jesus ele foi para a cruz e entregou a vida dele. Ele foi para a cruz, ele morreu na cruz, derramou seu sangue. Agora, ele saiu perdendo com isso? Não, pelo contrário. A cruz na vida de Cristo é o símbolo da vitória dele. Quando a gente carrega a nossa cruz, é o símbolo da nossa vitória. Essa cruz significa a nossa vitória, aquilo que nós vamos vencer, é o que nós estamos abrindo mão de coisas fracas para viver de coisas fortes. Então você prevalece, seu espírito passa a vencer, seu espírito passa a prevalecer, porque você está abrindo mão da sua carne, você está sacrificando a carne para dar lugar ao espírito. Isso é muito poderoso. E, em terceiro e último lugar, eu quero falar para vocês sobre o siga-me. E o que quer dizer esse siga-me? Que nós temos que seguir o caminho que o Senhor trilhou. Eu tenho que andar atrás dele, fazer o que ele quer. E não seguir as minhas emoções ou as minhas direções, mas segui-lo. E Jesus ele nos ensinou a andarmos pela fé. A única coisa que ele cobrou dos seus discípulos era uma atitude de fé, era serem homens de fé. Então, nós precisamos viver por essa fé. E a fé ela tem um caminho. A fé não é só você falar que tem fé. A fé exige de nós uma atitude e um posicionamento de fé. E quando você segue o Senhor, você não segue a si, mas segue a Ele. Anda pela fé. Então você colhe também os resultados e os frutos que Ele tem para a tua vida. Então, resumindo tudo isso, tudo que Deus pede para você, quando Deus te pede o controle da tua vida, quando Deus te pede algo, é para te dar algo muito melhor. Então não fica vivendo essa vida no desespero da carne, no jeito que a carne quer, se submetendo à tua vontade, sabendo que isso vai trazer para você dores e problemas. Se submeta à vontade de Deus, porque Ele vai trazer para você coisas maravilhosas e tremendas. Quando você, num primeiro momento, isso dói, porque você nem sabe o que vai acontecer, você vai ter que abrir mão. Mas quando você abre mão pelo reino dos céus, esse reino se manifesta na sua vida. Para você entender, a palavra fala que, no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semeia a tua vida para Deus, semeia a tua vida na mão de Deus, na vida de Deus, e você vai colher com muita alegria. Que Deus abençoe você e te dê graça, em nome de Jesus.